E aí pessoal, bom, é o seguinte, eu estou começando a montar aqui um outro quadro de controle de temperatura para fazer a abraçagem eu comprei isso aqui é uma caixa de 22 por 30, comprei, custou R$ 32. E a primeira coisa que eu fiz aqui então foi esse gabarito para marcar a furação de como eu quero fazer. Então desenhei todo como vai ser o quadro. Então o primeiro passo, a gente vai ter aqui uma chave liga-desliga. Esse aqui é um medidor de tensão, voltagem e potência também. Então vai ficar instalado. Aqui vai ter uma luz indicando quando a resistência estiver on. Esse aqui é o PID que vai controlar a resistência. Tem um outro controlador de temperatura que vai me dizer quando que a temperatura da panela de mesh, da mosturação. E vou ter também aqui um cronômetro que eu vou instalar nessa posição. Não tem, esse aqui não é o correto não, mas aqui é um alarmezinho do cronômetro que ele vai indicar quando estiver no tempo correto. E aqui vai ter uma chave mostrando, ligando o on e off do PID, né, para a resistência, que eu posso deixar ele desligado, né, para não correr risco de queimar a resistência, alguma coisa assim. Aqui eu vou colocar um outro termômetro. Esse aqui é um termômetro 12 volts que vai só me mostrar a temperatura que está entrando na panela de mosturação. Esse aqui vai ficar um PT, um termostato, um PT100 saindo da panela, vai me indicar aqui e aqui na entrada, né, para ver se está ficando uma coisa igual a outra. Esse aqui então vai ter um outro botão que está faltando aqui também, que eu vou pegar agora, que é o de reset do alarme, né? Quando o alarme dispara, a gente vem aqui dar o reset e vai ter aqui os dois controladores das bombas de água, de circulação da água e a bomba do mosto. Então o painel vai ficar mais ou menos assim. Eu vou fazer os recortes agora, depois eu coloco de novo. Eu marquei então com a furadeira os lugares que vão ser encaixados as pecinhas, e agora com a Dremel aqui eu vou fazer os cortes dos quadrados. Quadrados feitos, agora é só furar, é bem mais fácil, né? Depois de algumas horas ele fica assim, ó. Tem uns buracos e aqui em cima é onde vai entrar o CSR, o dispensador de calor. Bom, depois de algumas boas horas de trabalho, o painel ficou mais ou menos assim, né? Então ali o liga-desliga, o controlador, uma lâmpada do PID quando estiver acionado, liga-desliga do PID, o controlador aqui de voltagem, de potência, né? Para resistência, de 0 a 100%, um timer. Um outro sistema para medir a temperatura da panela de mesh, de mosturação. Aqui um cronômetro, então vai apitar a hora que der o tempo, apita. E aqui é um botão de reset. Esse aqui é um outro termômetro que só vai servir para indicar a temperatura de entrada na panela. Aqui é da saída, aqui da entrada. Bomba d'água, bomba do mosto. Aqui embaixo, aonde vai ficar, essa aqui é a entrada de 3 forças. Eu vou comprar uma vermelha para diferenciar. Entra 220 aqui. Aqui é o que vai para resistência. Os dois PT100s aqui, os adaptadores. Isso aqui é a torneira, a tomada das bombas de vácuo, das bombas de transferência, da bomba d'água. Uma entrada só, porque vai ter uma outra caixinha à parte. Aqui dentro, então, eu já coloquei aqui o SSR,
aqui um bloco de transferência de calor. Aqui dentro as duas barras eu coloquei. Eu pus duas ventoinhas dessa aqui desse lado, uma aqui e uma desse lado, para fazer a entrada de ar. Então do outro lado, depois eu mostro aqui. E essa aqui uma outra que faz a exaustão, para tirar o calor tudo aqui de dentro. Então o painel interno ficou mais ou menos assim, os conectores já estão todos aqui, as duas barras. Falta uma barra ainda aqui que eu vou pegar agora. E é isso, então apesar já deu muito trabalho até aqui, mas é a parte fácil. A parte de agora é fazer as conexões. E aqui do lado, então, aqui ficou aquelas duas ventoinhas nesse painel do lado. Eu fiz esses dois sistemas aqui. Eu peguei como molde um ralinho de pia daquele, então tem para fazer essas entradas aqui. E do outro lado da exaustão tem essa telinha aqui que protege. Eu fiz um buraco maior aqui. Coloquei essa telinha aqui de computador que protege qualquer coisa. Não vai dar nada, é sempre bom fazer. Então é isso por enquanto. E agora, com o painel montado, com todos os componentes já nos seus devidos lugares, vou fazer a ligação dos fios. Eu vou fazer bem um passo a passo disso, porque eu acho que vai ser interessante. Por hora é isso. Bom, então uma vez que o quadro já está montado, a gente começa a fazer a ligação elétrica. E a primeira coisa a se pensar é o seguinte, aqui eu já colei algumas etiquetinhas aqui, né, geral, de cada um dos componentes. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, nós temos que acionar essa chave geral via a entrada de força, que no caso vai vir aqui pela tomada 220 volts, né? Então é fase e neutro ali no meio. Então o primeiro passo é só isso, entrar ali e acionar via a tomada geral. Então o que tem que ser feito é o seguinte, no caso aqui, essa aqui seria a tomada, entrada 220 volts, fase neutro, e eu coloquei uma contatora aqui, uma contatora 220 volts de 16 amperes, porque minha resistência é 3.000 watts, então vai ser mais que suficiente. E essas três barrinhas aqui, uma fase, neutro e a outra fase, né? Então, que maneira isso vai funcionar? A contatora, ela tem a parte da entrada da energia e a parte que ela sai, né? E a saída. E a saída, ela só é acionada quando a bobina da contatora ela é acionada, aí ela faz o contato e permite que a saída de energia então vá para o outro lado. No caso aqui, iria para as barras. Então, como é que a gente faz aqui? A partir da entrada da tomada lá no neutro, a gente já puxa um fio direto para a barra que vai ser neutro. Em uma das fases, a gente põe na entrada da contatora. Nessa entrada da contatora aqui, a gente joga o fio lá para o interruptor da chave geral e devolve ele para o acionamento, um dos pontos do acionamento da bobina. A segunda fase, a gente joga na outra entrada da contatora e faz um jump direto aqui para outra entrada da bobina. Então, quando a gente liga ali, a gente aciona a bobina e tudo faz o contato geral. Aí nessa saída aqui a gente joga para uma das fases e nessa outra saída a gente joga para outra barra de fase. Então agora eu tenho uma fase A, neutro e uma fase B, né? Tudo isso aqui já ativado e tudo controlado. Então a partir daqui de todos os outros componentes eu vou puxar tudo a partir dessas três barrinhas aqui e tudo isso vai ser controlado pela contatora, vai dar uma segurança bem maior ao sistema aqui, né? Esse é o primeiro passo, energizar as barras e seguir adiante, né? Então, dentro dessa característica aqui, isso e isso vai sempre me dar 110 volts quando eu precisar, isso com isso sempre me dá 110 volts, e puxando fase A com fase B sempre vai dar 220 volts, ok? Então esse é o primeiro ponto. O quadro já está todo montado, a hora que eu vou abrir aqui parece difícil, mas vamos tentar visualizar item a item aqui. Então, essa aqui é a contatora. Essa aqui é a contatora e lá embaixo é a entrada, tem duas tomadas. Aqui é a tomada da resistência, depois vem mais para frente, a gente comenta. E lá embaixo, então o fio preto sai lá de baixo, entra aqui, isso aqui é a entrada da contatora. Entrou na contatora,
sobe todo o fio preto ali, vem aqui para a chave geral, devolve e volta aqui para a entrada da bobina. A outra fase lá de baixo, que é o fio vermelho, ele entra aqui, então está entrando aqui na entrada da contatora, faz o jumpzinho lá e vem aqui para o acionamento da bobina, ok? Na saída da contatora, fio preto, ele sai e entra nessa barrinha aqui, ó, essa aqui é uma barra de fase, que é a fase A. Essa aqui que seria a saída, é a saída, joga aqui na fase B, entrou aqui, ó. E o neutro, que saindo verdinho, ó, sai lá de baixo, o verde, o neutro sai direto e já entra aqui na barra de neutro, ok? Então tá ativado agora essa barra aqui com fase, essa barra é neutro, essa barra aqui também é fase, tudo isso comandado pela contatora. E aqui na chave geral, como é uma chave de LED, né, na chave geral, ó, esse fio neutro ele só vem, esse terceiro pininho aqui, que é um fio de neutro, ele só devolve aqui para que quando a gente ligue, a luz também se acenda. Então esse é o primeiro passo, que simplesmente é energizar o sistema, energizar o quadro, partindo lá das tomadas lá de baixo, das 3 fases, controlado pela contatora. Okay? O segundo passo, então, de 6, é a conexão de um sistema 12 volts, de uma fonte de 12 volts para energizar esse termômetro aqui, essa ventoinha, as 2 ventoinhas do lado de lá. Então é bem simples aqui, ó, só se ter uma fonte de 12 volts. Então o que acontece aqui é o seguinte, a gente compra uma fonte de 12 volts dessa de corrente contínua de 1 ampere. Isso aqui custa R$11, é uma daquelas fontes de celular, funciona bem. Então aqui a gente pega a partir do neutro da fase, faz a entrada aqui na fonte, em 110 volts, e a saída, então, são 12 volts corrente contínua. E para facilitar a vida aqui, eu coloquei uma barrinha, uma das fases aqui eu coloquei numa barrinha para deixar isso aqui positivo e tudo isso aqui negativo, que fica mais fácil. A partir disso, eu peguei então o positivo e o negativo do termômetro, das 2 ventoinhas, liguei no positivo, o negativo eu ligo todo no negativo, e a ventoinha 3 a mesma coisa, né? Um em cada ponto, no positivo e no negativo. E é muito importante a gente ter 12 volts também, que depois a gente vai ter que ter uma comunicação com o relé de estado sólido. Então, aqui dentro do sistema, do quadro, essa aqui é a fonte de 12 volts, como a gente vê, é quase uma fonte daquelas de carregar celular mais antigo, né? Então olha aqui, ó, aqui é o neutro, então está entrando o neutro a partir daqui. Nessa outra ponta aqui está entrando a fase, então está entrando 110 volts. Isso aqui é o finzinho, ó, o final, o cabo final, eu cortei ali, aparecem esses 2 fiozinhos. Um vem em uma barra, outro entra em outra barra. Então tudo isso aqui fica positivo, tudo isso aqui fica negativo, ou vice-versa, depende de como você padroniza. E a partir daqui, ó, então eu peguei esse termômetro, o positivo e negativo desse termômetro, positivo e negativo dessa ventoinha, positivo e negativo dessa ventoinha. Tá tudo passando ali por baixo os fios, ó. Então tá entrando, os 3 fios entram aqui, negativo aqui, positivo aqui. E para essa outra ventoinha aqui também, ó, tá entrando o fio em uma dessas posições e outra dessa posição aqui, ok? Então a partir daqui a gente tem um sistema com uma fonte e as barras já disponibilizando 12 volts corrente contínua para tudo que for necessário. Terceiro passo então, conexão das bombas. Interruptor de bomba de mosto, bomba d'água. Temos 2 bombas, lembrando que temos somente uma tomada aqui para fazer a conexão. Então, para que isso seja possível, a gente faz esse esquema aqui, ó. Então, a partir de uma das fases, a fase A ali de cima, a conexão, né? A fase A a gente joga lá no interruptor de uma das bombas e devolve isso para o primeiro pino aqui da tomada das bombas. O terceiro pino do interruptor vai lá para o neutro, só para acender a luz. A partir da outra fase faz a mesma coisa, mas no outro interruptor. Joga lá no interruptor, devolve aqui para o segundo pino de fase da tomada das bombas. E o neutro joga diretamente no pino de neutro aqui da tomada. Isso, para o meu caso, é melhor porque as bombas,
sempre ficaram muito longe do quadro de força, do quadro que eu tenho atual. Eu sempre tenho que usar uma extensão para ligar os cabos das bombas nas duas tomadas que eu tinha aqui. Então agora o que eu fiz foi diferente. Eu fiz essa caixinha à parte aqui, ó, com duas tomadas. Uma tomada para bomba, como se fosse uma extensão já, né? Uma tomada para bomba de mosto, outra de água. Pego um fio desse com 3 trifásico, uma fase em uma das tomadas, neutro, a outra fase em outra das tomadas, em outro pino de outra tomada e neutro. E eu tenho aqui agora a caixinha, ó. Então a caixinha com as bombas, uma para água, uma para mosto. Esses dois pinos aqui, ó, estão lá dentro, bem fácil de ver, né? Então puxa um fio para uma fase, um outro fio para outra fase e vai o neutro dividindo as duas tomadas. E agora a partir de um único pino, que é esse daqui, eu tenho 110 volts aqui bomba água, 110 volts aqui bomba mosto, e essa é a única tomada que vai ser encaixada ali no quadro de força, né? Então com esse sistema aqui, ó, tentar acompanhar aqui só para ilustrar mais ou menos. Uma das fases, sai aqui o fio vermelhinho, vai lá pro interruptor da bomba de mosto, devolve o vermelhinho aqui para um dos pinos da tomada. Tá aqui. O neutro já vem direto para cá. E na outra fase ali, a barra de outra fase sai, entra ali no outro interruptor agora da bomba de água, devolve tudo aqui por baixo e entra aqui no outro pino de fase da bomba de água, ok? Cada um dos interruptores, então, ó, com o seu fio verdinho e verdinho, que é o neutro, que vai lá para a barra de neutro, só para ligar a luz, né, na hora que aciona o interruptor. Então, aqui na bomba, ó, a gente tem preto, verde, 110 volts, bomba água. Vermelho, verde, 110 volts, bomba mosto, uma única tomada para as duas bombas. Quarto passo, e sem dúvida nenhuma o mais importante, que é o passo de conexão do PID, do relé de estado sólido, da resistência, do dimmer. Na verdade, né, o passo importante é esse aqui. Todo o resto é firula, né? Isso aqui é o que interessa, isso aqui que de fato dá o controle que a gente quer. E o coração desse sistema todo está aqui, que é o PID, né? Então quando a gente pega o PID, isso aqui é uma visão mais geral do sistema, das conexões a serem feitas. Como é que vai funcionar isso aqui? O PID, então a gente vem aqui, no caso aqui o meu REC 100, né, no spot 1 e 2 a gente energiza. Então eu vou energizar em 110 volts, eu pego lá da fase A, puxo um fio aqui, pego o neutro, ligo aqui, acabou, energizei. Os spots 8, 9, 10 é a saída para o termopar, que no meu caso aqui é um PT100, então são os 3 fios, saem daqui. O que é importante no PID são os spots 4 e 5 aqui, que é a conexão lá com o relé de estado sólido, né? Então, se o PID, a coisa funciona da seguinte maneira, isso aqui é um relé, na verdade, também, né? É um interruptor aberto. Se a gente programa a temperatura para 50 graus e ela está a 60, o PID não está trabalhando, isso aqui está aberto. Mas se a gente programa a 50 e ele está a 40, ele vai trabalhar, e quando ele trabalha, ele aciona aqui e fecha. Quando ele fecha ali também no relé de estado sólido. Só que a comunicação, por isso que é fundamental aqui, a comunicação entre a entrada aqui do PID com o relé é de 3 a 36 volts corrente contínua. Então, como é que a gente faz essa conexão inicial? De uma barra do 12 volts mais, a gente entra lá no relé de estado sólido. Do menos aqui, a gente sai e joga no pino 4 do REC. E o 5 a gente joga ali no 12 volts menos, ok? Por que isso? A hora que fecha aqui, isso aqui fecha também e vai fechar ali que vai dar o comando. O outro lado do relé, ele já é alimentado pela fase B, né? Uma das fases está aqui, isso aqui vai ser alimentado, o sistema todo aqui é 220 volts. Então aqui a fase B, ó, entra em um ponto aqui do outro lado do relé, tem que tomar muito cuidado para ver qual que é qual aqui, né? E sai do relé e vem aqui para a tomada liga e desliga do PID, que eu posso deixar acionado ou desacionado, dependendo do caso. Saio aqui da tomada, entro na lâmpada que vai me dizer se a resistência está ligada ou não. Em um dos pinos, então, da resistência, ela entra aqui.
e sigo para a entrada do dimmer, né? Para as entradas de corrente alternada do dimmer. Aqui uma das entradas vem para cá. A lâmpada, o segundo ponto da lâmpada, eu simplesmente jogo ali na fase A, porque ela é 220, para que seja ligada também quando for necessário. A outra fase de energização do dimmer, ó, vem lá da fase A também, ó, vem da fase A, entra aqui e energizou o dimmer. Então o dimmer aqui eu vou controlar a potência da minha resistência de 0 a 100%. E a saída, ó, AC out aqui, corrente alternada out, né, eu pego um ponto e jogo naquela tomada da resistência, em uma do ponto das fases aqui, e a segunda saída eu jogo também na tomada, no outro ponto da fase. Se você não quiser ter isso aqui, ó, essa tomada, essa lâmpada, esse dimmer, quiser fazer direto, basta puxar daqui, ó, nessa saída do relé, basta puxar daqui e seguir reto para fazer a conexão aqui na tomada, e lá da outra fase segue também direto para cá, ó, e faz a conexão aqui. Eu coloquei isso aqui para ficar melhor, porque a gente vê quando a resistência está acionada. Pelo dimmer eu consigo controlar de 0 a 100%, para aquecer mais ou menos rápido. E eu tenho essa proteção do liga-desliga aqui também. Ok? Então esse é, sem dúvida, o ponto mais relevante aqui dessa conexão. Vamos tentar enxergar isso aqui dentro dos fios todos que estão aqui. Então aqui, ó. Essa aqui é a entrada 12 volts. A entrada é de 3 a 32 volts. Então a entrada positiva, ó, sai um fio positivo aqui. O negativo aqui de baixo, na verdade ele está saindo, está vindo todo aqui por trás, passa ali, passa ali, passa ali. E entra aqui nesse pino aqui do PID. Sai, devolve, passa tudo lá por baixo e devolve aqui, ó, de acordo com aquele esquema que está no papel, né? Devolveu aqui para essa conexão, ok? O outro lado do PID ali, ó, então a gente pega esse daqui que é a fase B, essa ponta azul aqui, ó, tá vendo? Sai esse fio e entra aqui. Entrou aqui no PID, no relé. Entrou aqui, ó. O fio preto sai lá por baixo, passa por baixo todo aquele fio, toda aquela coisa lá, toda lá, e vai entrar aqui na tomada liga-desliga, ó. Entrou aqui. Sai por aqui, né? Faz, ó, a outra parte, ele vai passar aqui por baixo do PID, passou aqui por baixo, entrou aqui na lâmpada, uma parte da lâmpada, ó, joga aqui para a fase da entrada do dimmer, que é esse vermelho. O pretinho, ó, o pretinho é outra fase, que seria a fase A. O fio preto sai e vem aqui para outra fase, que é a fase A. Conectou ali. O outro fio da lâmpada também que sai aqui, ó, esse pretinho aqui da lâmpada, só para energizar a lâmpada, sai, devolve, vem aqui para a fase A. E a saída do dimmer, ó, que são aqueles dois fios mais grossos lá de trás, ó, preto e vermelho, tá saindo. São esses dois fios aqui. Tem essa capinha preta que eu coloquei, ó, e entra na tomada, em uma das fases da tomada da resistência, aqui e aqui. Então, só para lembrar, ó, essa tomada de cima é da resistência, lá de baixo é aquela entrada 220 volts. Então, aqui, agora eu coloco a entrada, a tomada que vai me ligar lá na resistência da panela, tudo isso controlado aqui pelo PID, tá? E aqui, ó, os três fios, então, PT100, né, do termostato, que passa e está conectado. Aí eu fiz a solda aqui nesse adaptador aqui, né, que são os dois adaptadores. Eu tenho o HLT, um deles é esse, o outro é ML Out aqui. Ok? Então essa é a visão e a conexão geral da fase mais importante. Passo número 5, então, penúltimo, é simplesmente a gente ligar esse é um PID na verdade, mas ele vai funcionar só para medir a temperatura da panela do MLT Out e ligar também aqui o cronômetro com o alarme e o reset. Então isso é bem simples de fazer, né? Então aqui para ligar o medidor de temperatura, ali não tem segredo, né? Isso aqui só vai medir a temperatura, então a gente só pega ali no caso 6 e 7, energiza com a fase B e a fase neutro, por exemplo, então energiza 110 volts e joga
nos outros 3 spots específicos ali. No caso, como é um PT100, joga os 3 fios e já joga isso lá para o sistema. Então aqui é só um medidor de temperatura, não tem erro. E no cronômetro também não é nada difícil, né? No cronômetro eu vou energizar ele 220 volts, porque ele é... Essa lâmpada de alarme aqui é 220, facilita com os fios. Então aqui sai uma fase, sai aqui, por exemplo, a fase B, entra lá no spot 1. Do spot 1 a gente faz um jump para um dos pontos da lâmpada alarme. A fase A, que vai dar 220 volts agora, entra ali no spot 2. No spot 2 a gente faz um jump para o 3. Né? E a partir do 4 é que a gente devolve lá a energia para a lâmpada. Né? Porque aqui é como se fosse um relézinho aqui também, né? Então aqui ele está aberto. Quando ele dá o tempo certinho, ele fecha isso e aciona lá o alarme. Ok? Então faz as conexões ali na lâmpada. E esse aqui a gente pega ali no 5, 6, só fica com um botão de reset, né? Sai do 5, entra ali, passa e devolve aqui pelo 6. Ele tem que ser normalmente aberto, né? Para que a gente consiga acionar na hora correta. Isso aqui vai ser como se fosse o botão de reset do cronômetro em questão. Então, para que isso, tentar visualizar aqui, ó. Vamos ver, eu vou abrir aqui o quadro. Agora eles já estão aqui em cima, né? Então esse aqui é o segundo lá, o medidor de temperatura, né? Na verdade eu só puxei aqui um neutro direto da ligação do PID aqui de baixo, entrou aqui. E aqui de cima eu puxei da outra fase aqui, então já energizei aqui, né? Então está energizado aqui o sistema. E os 3 pininhos de PT100 aqui, que no caso aqui é um PT100, então ele sai também e entra, foi soldado aqui no segundo adaptador. Então a gente tem um que é o Alt e tem um que é o HLT aqui. E o cronômetro é aquilo tudo ali, ó. Então em uma energiza aqui, então sai lá do PID também, eu puxei o mesmo cabo aqui de força. Então entrou na fase 1, é feito um jump lá para uma das pontas da lâmpada, né, para dar energia. O segundo ponto de energia entra aqui no spot número 2, né, spot número 2, ó. É feito um jumpzinho aqui do 2 para o 3, que está aqui, esse fiozinho. E o 4, isso daqui está passando lá por baixo, é o 4 que está devolvendo aqui para a lâmpada de alarme. Ok? Então, quando está feito isso, tudo está energizado e aqui, ó, é aquele botão reset. Então, sai o pretinho, o fio preto aqui, por exemplo, sai por ali, entra no 3, sai do 4 aqui e entra de volta, né? Então, normalmente aberto, senão ele não vai funcionar, ok? Então, isso aqui é só para, não tem dependência nenhuma com controlador, nada, só para energizar os sistemas para a gente ter os quadros prontos. E por fim, o sexto e último passo é simplesmente ligar esse cara aqui, né, que é o medidor de potência, de amperagem e de voltagem do sistema todo. É muito simples, isso aqui já vem conectado dessa forma, tem 2 terminais, o verde e o azul. O azul ele já tem essas 2 conexões com esse cilindro aqui, né, essa esfera por onde a gente tem que passar o cabo. Então simplesmente a gente tem que energizar em 220, a fase A diretamente vem em um dos pontos ali do terminal verde, né? E a fase B, a gente sai o fio da fase B, passa esse fio por entre essa esfera aqui, que é a medida, que é onde vai fazer toda a medida, fazer a leitura de voltagem, de potência e de amperagem, passa por entre a esfera e joga ali no terminal, no segundo ponto do terminal verde e ponto final. Né? Então o que nós estamos fazendo agora, última etapa, é energizar esse cara aqui, ó. Né? Então olha só como é simples, simplesmente sai daqui, ó, de um dos pontos, né, em um desses pontos aqui que é o preto a entrada, ó, é uma das fases, então isso aqui está saindo e está entrando nessa barra aqui de fase B, de fase A. O vermelho está saindo daqui, veja, está passando, o fio vermelho passa por entre essa esfera aqui que eu fixei aqui do ladinho, né? E é o fio que vem aqui para a fase B, né? Esse fio aqui, ó. Esse fio aqui é o que está ligando lá em cima. Então tá tudo passando por aqui, tentando ajeitar os fios, né? E fica conectado lá em cima, tá? Então é isso, ó. Simplesmente 6 passos, nada muito complexo.
O mais difícil mesmo é ir arrumando espaço para tudo isso, porque é bastante fio, mas é fazendo com calma. E o que eu digo é, se eu conseguir, todo mundo consegue também, porque sempre fui bem fraquinho nessa parte aqui. Então eu fui estudando, pegando dica com alguns amigos ali, vendo bastante coisa na internet, e acabou que saiu legal, né? Então tá todo aqui o quadro montado, mais uma visão dele aqui, né? Com as funcionalidades. Eu vou fazer um teste daqui a pouco e eu vou colocar isso num outro vídeo, ok?